Pode começar, professor. Bom, boa tarde a todas e todos, ou boa tarde a todas e todo. Sejam bem-vindas e bem-vindo ao nosso simpósio temático América Latina em Movimento, Trânsitos, Atravessamentos e Traduções. Eu sou o professor Alexandre Barbosa, estou aqui acompanhando a minha colega e grande pesquisadora Flávia Kraus. Nós vamos coordenar aqui os trabalhos durante esses 2 dias, tá? Bom, eu sou pós-doutorando lá na Unesp, na área de comunicação, e não sei se vocês devem ter visto, né? Meu mestrado e doutorado e a graduação também são na área de comunicação. Então, eu estou aqui como uma das áreas de atravessamento aí entre a literatura e os demais campos do conhecimento. Falo aqui de São Paulo, nesse momento exatamente de Santo André, no ABC Paulista, eu estou na minha casa, já que lá do Memorial da América Latina, onde eu trabalho, não seria possível fazer a interação com vídeo de forma qualificada. Bom, esse tema do seminário, ele partiu de como já um dos resultados da nossa cátedra. No Memorial da América Latina, nós temos a cátedra Unesco Memorial para a Integração da América Latina. E a professora Flávia foi uma das nossas primeiras bolsistas, né? Das primeiras e mais brilhantes bolsistas desse projeto da cátedra. O memorial, ele tem no seu estatuto, desde que ele foi criado pelo Darcy Ribeiro, lá em 1989, ele tem 2 pontos que são essenciais, assim, são 2 coisas que pode chover canivete, pode cair um meteoro na Terra, pode ter um apocalipse zumbi, mas 2 coisas não podem deixar de acontecer. Uma é a revista Nossa América, que é uma publicação estatutária. Aqui estamos aqui numa mesa de literatura. Essa aqui é a Nossa América passada, que foi sobre os 100 anos da Semana de Arte Moderna, tá? E agora está... Já chegou a sua, Flávia? A nova? Não? Não, ainda não chegou, Alexandre. Então vou ver. Mas aqui é correio pro Mato Grosso, deve demorar mais um pouquinho, que deve estar chegando. E essa aqui que a gente acabou de lançar, tá lá no site disponível também, que é sobre 200 anos da independência. E tem um artigo muito bacana da nossa colega Sara Ramos, lá da Unila, do mestrado dela, sobre o apagamento dos saberes das mulheres negras nos anos do Brasil, que ela falou sobre Estela do Patrocínio, Carolina de Jesus e Maria Firmino. Então, assim, e eu sou responsável por essa revista, né? E aí, quem sabe, né, no futuro, vocês também não serão autores convidados, dependendo da temática, né, da revista, vocês podem ser autores convidados também. Então, sempre uma alegria. Então, e lá na nossa primeira cátedra, a gente tinha como tema tradições feministas e literatura na América Latina. E o trabalho da Flávia tinha tudo a ver com a Yabamala Cartoneira, não, tinha tudo a ver, não, era sobre Yabamala Cartoneira, tinha essa temática, havia outros trabalhos também nessa área de direitos de pessoas em deslocamento forçado, e depois a cátedra teve 2 outros trabalhos relacionados a migrações e refúgio, né? Então, esse é o tema do nosso triênio da cátedra, é uma cátedra apoiada pela Unesco, da rede Unitwin, com as 3 universidades públicas paulistas, Unesp, USP e Unicamp. E é que eu estou falando especialmente agora para a Cristina, né, que trabalha que é, né, venezuelana e que tem essa temática também. A temática da cátedra sobre deslocamentos forçados é muito importante e estamos ainda em estudos, mas tudo leva a crer que nos próximos a gente possa fazer estudos na área sobre movimentos indígenas, né? A cátedra tem esse objetivo também de trabalhar com os grandes temas candentes da América Latina. E aí, como resultado, então, a gente propôs esse seminário e a gente gostou muito da receptividade, houve várias inscrições, né? Então, estamos bem felizes. Bom, sobre hoje, nossa tarde, como é que a gente vai fazer? Então, 15 minutos para a apresentação de cada um, de cada uma, e fazemos as perguntas ao final, tá, pessoal? Para não ter aquela... Às vezes tem um tema que se demora muito nas perguntas, para o último não ficar prejudicado, a gente faz as perguntas todas ao final. Podemos fazer as perguntas aqui por chat,
ou no finalzinho a gente abre o microfone e faz as perguntas, tá bom? Então, lá, alguma coisa para acrescentar, Flávia? Não, para acrescentar, não, somente agradecer a resposta ao chamado, né? Muito feliz de estar aqui com vocês, de poder conhecer o trabalho de vocês de perto e poder somar aí nas discussões entre literatura e América Latina, né? Como acontece esses entrecruzamentos. Agradecer, meu muito obrigada por estarem aqui, gente. Maravilha. Eu vou pedir para cada um, então, deve estar no PowerPoint, mas se não tiver também, para vocês se apresentarem e falarem de onde vocês são, para dar uma ideia da abrangência. Nós recebemos trabalhos de vários lugares, de várias universidades, tal, então é bacana. E aí falar um oi para a Angélica, que chegou aqui, a gente estava falando, né? Oi, Angélica, seja bem-vinda. Acho que a Angélica deve apresentar amanhã ou na terça, ou amanhã à tarde, né? Ou amanhã de manhã, ou amanhã à tarde. Amanhã de manhã, né, Ariadne? Obrigada. Sim, é amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Amanhã à tarde, é junto com o Leonardo, tá? Maravilha. Então vai, então, sem mais delongas, vamos então para a nossa primeira apresentação com a Ariadne Cattarini, os dois nomes terminados com E. Então, seja bem-vinda, Ariadne, the floor is yours, a palavra é sua. Obrigada. Eu vou tentar, então, projetar aqui o material. E outro recado que eu esqueci de dar como monitora é que, na verdade, a gente está deixando que cada apresentador projete o próprio material. Aí, caso tenha algum problema, a gente pode ajudar também, tá? Então, vou compartilhar minha tela e vocês me avisam. Eu acho que eu vou ficar sem ver vocês agora. É sempre um momento muito tenso o compartilhamento de tela, porque sempre dá essas coisas, né? Mas tudo bem, nós que já estamos dando aula há 3 anos na pandemia, acho que aqui todos acho que já tiveram experiência em sala de aula, né? Então a gente sabe como é que é esse momento tenso de compartilhar a tela. Mas vamos lá, tá perfeito, Ariadne. Tá? Aqui ele está indicando para mim que ele não está respondendo, mas vou deixar ele aí, então eu vou começar a minha fala para não atrasar mais. Ele só não está no modo apresentação, mas também acho que não tem problema. Colocar agora. Ele resolveu que agora ele está naquela coisa lenta do computador. Acho que agora vai. Vou colocar aqui um tempo para me guiar, mas qualquer coisa vocês vão me dando os cortes também. Então, sim, desculpa, Flávia, eu esqueci de falar. Eu e a Flávia vamos controlar o tempo, então a gente avisa aqui para o chat quando faltarem 5 minutos, depois 1 minutinho, que é para já, né, fazer aquele encerramento. Como eu sou jornalista, eu sou muito cruel com o tempo, tá? Pode ser comigo, tá? Que às vezes eu ultrapasso. vou ultrapassando assim, desculpa. Boa tarde, eu sou Ariadne Cattarini dos Santos, sou estudante de doutorado do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da FEFELESH USP, onde desenvolvo a minha pesquisa de doutorado, intitulada Produção Cartoneira, Crítica Literária e Democracia e Especulações, com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Nessa apresentação, eu vou apresentar apenas um dos eixos, né, da minha pesquisa, que ainda está em andamento. Então, estamos tratando aqui de dados preliminares, né? Eu intitulei essa pesquisa Coletivos Cartoneiros no Brasil, debate sobre livro, literatura e comunidade. Mas eu acho que até o final da minha apresentação, eu vou debater um pouco esse título, porque eu acho que eu já não gosto mais tanto dele assim. E eu gostaria de começar contextualizando a experiência cartoneira, para quem ainda não conhece, que pode ser entendida como uma proposta editorial, nascida aí na virada do século XXI, que não deixa de carregar uma herança de outros movimentos, né, editoriais marginais, como podemos pensar na geração mimeógrafa aqui no Brasil. Isso vai ser bastante trabalhado pela professora Cecília Palmeiro, nesse livro, Desbunde e Felicidade, e também pela nossa professora Flávia, nesse artigo que é Entre Cordéis, Plaquetes e Cartoneiras, Transitários Tupiniquins na Terra de Los Hermanos, em que a gente pode, então, perceber a influência de outros movimentos na formação aí da experiência cartoneira. O objetivo, então, inicial das editoras cartoneiras era produzir livros com material comprado na rua, o que a gente conhece como papelão, e o nome do movimento vai derivar dos catadores, né, os cartoneiros, sujeitos desempregados, que durante a crise aí da Argentina, onde o movimento começou, passaram, então, a colher os papelões da rua e a vendê-los por valores baixos, né, como modo de sobrevivência. A trajetória da Heloísa Cartoneira, que é o primeiro coletivo argentino, encena bastante dessa história, né, pois foi uma noite, quando o poeta Washington Curto
o artista plástico Javier Barilo e o poeta Hernán Bravo Varela caminhavam pela Avenida Santa Fé e aí se depara, né, com um cartoneiro tentando vender a sua mercadoria. E aí eles dão, então, né, um trocado para esse cartoneiro para comprar um prato de comida e com a compra desse material surge a ideia, então, de produzir um livro, que logo ganha uma ação um pouco maior, né, uma ação até um pouco de colocar em choque, né, a Feira Literária de Buenos Aires, a famosa Feira Literária de Buenos Aires, que estavam vendendo livros por preços altíssimos, e também de ampliar e difundir literaturas. E aí é importante marcar o plural, né, porque é, de certa forma, uma desestabilização de um cânone, né, literário, né, a formação, a ideia de novas vozes. As práticas da Heloísa Cartoneira vão se difundir rapidamente para outros países latino-americanos, como aqui no Brasil. No caso da difusão para o Brasil, a gente tem a Dulcinea Catadora, que começa a se manifestar em 2006 e está com a ação totalmente ligada aos princípios da Heloísa Cartoneira, né? Pois foi no ateliê da 27ª Bienal de São Paulo, cujo tema era Conviver Junto, né, trazendo um pouco da ideia de comunidade, que é de uma obra do Roland Barthes, que um grupo de catadores de papelão, junto com artistas plásticos, entre eles a Lúcia Rosa, e alguns participantes do coletivo de Heloísa começam a formar, então, esse coletivo aqui no Brasil, né, essa cartoneira aqui no Brasil. Desse contato, então, em 2007, surge a Dulcinea Catadora, difundindo bastante dessas ideias. E aqui eu trago para vocês um levantamento que eu estou fazendo novamente na minha pesquisa, de uma etnografia digital, para tentar saber quantos, né, coletivos estão ainda ativos. E ao longo desses anos, nós temos mais ou menos 52 editoriais que foram formados nesses moldes cartoneiros, permanecendo hoje em dia 26 em atuação, né, pelo último levantamento que eu fiz agora em junho de 2022. Por parte de uma etnografia digital, então eu tenho entrado em contato com essas cartoneiras por meio, né, das redes sociais e sites, e também tenho me baseado em outros levantamentos já realizados. Só para ter uma ideia, então eu coloquei aí, né, um mapa, né, da circulação. Hoje nós temos, então, 11 cartoneiras, sendo que 9 delas estão na região sudeste, 11 estão na região sudeste, 9 estão em São Paulo, e aí nós temos uma que circula entre São Paulo e Minas Gerais e uma situada no Rio de Janeiro. Depois nós temos 6 na região sul do país, 2 na região centro-oeste e 7 na região nordeste e 0 na região norte. Esse apagamento, ele é significativo, mas eu não vou conseguir discutir ele agora em muita profundidade. Não é só um número que, essa ausência, né, de coletivos, não é só um número que a minha pesquisa chega, outros levantamentos também, e no caso, não há nem nas inativas cartoneiras ali circulando naquela região pelos últimos levantamentos. O que a gente pode pensar em pesquisas maiores que já debateram essa questão da produção editorial, sempre centrada, né, no eixo Rio-São Paulo, às vezes de forma rarefeita para o sul do país, e no Nordeste, num outro circuito muito alternativo, que já é característico do Nordeste, né, que depois eu posso comentar um pouco mais. Eu trouxe aí, mas acho que eu não vou me deter a esses dados, que é a pesquisa da professora Regina Del Castanho, da Universidade Brasileira, em que ela não está falando das cartoneiras, né, ela investiga editoras, né, convencionais, mas mostra, né, o quanto mesmo nas editoras convencionais a gente tem aí um apagamento de algumas regiões do Brasil. Além de dados, eu queria discutir um pouco das atuações de alguns coletivos, né, que eu estou bastante em contato e que chamaram a atenção para responder algumas perguntas provocativas desse simpósio. Então, eu vou falar um pouquinho da Magnólia Cartoneira, do Vento Norte Cartoneiro, da Cata Poesia e da Ganesha Cartoneira. A Cata Poesia, principalmente, ela está em Minas Gerais, na verdade, ela é que circula entre estados, né? Ela começou em 2008 no interior de São Paulo, na região de Serra Negra e Piracicaba. Agora ela está em Minas Gerais, né? A sede foi para lá em 2018. E ela é uma das cartoneiras muito ativas, né? São mais de 72 livros lançados, muitos projetos sociais, já chegou a ganhar também um prêmio do Banco do Brasil, né, de tecnologia social, projetos desenvolvidos pela comunidade, e ela atua, né, ao meu ver, nesse primeiro panorama que eu estou analisando dos livros, em algumas vertentes, né? Primeiro que aqui tem alguns livros, não sei se vocês conseguem ver,
que são livros normalmente voltados para a construção comunitária, então de um resgate memorialístico, né, de um resgate de memória, e depois essa passagem para um sistema da escrita, né, para uma tecnologia da escrita. Eu coloquei aqui o caso de um livro, que é esse, Tia Tança, em que foi escrito de forma coletiva por jovens do Quilombo, né, do Quilombo Mato do Tição, em Jaboticatubas, em Minas Gerais. Eles primeiro recolheram, fizeram uma entrevista com os 2 mestres do Quilombo, que é o senhor Silvio da Siqueira e a senhora Silvia da Siqueira, e aí transformaram isso num texto narrativo, um conto, que é um conto narrado em primeira pessoa, como se fosse, então, o Badu, esse personagem que seria a memória infantil do senhor Silvio, contando sobre a tia da Constância. Eu acho que não vai dar tempo de eu ler, então, resumindo, por exemplo, nessa obra, a gente vê uma coisa muito importante, né? Tanto o resgate como aconteceu esse processo da abolição dos escravos, uma questão linguística, porque o narrador ele vai contando que muitas vezes ele não entende o que a tia Tança fala, porque ela fala numa língua que é um pouco diferente, aí a gente vê, né, a questão das palavras de origem africana no vocabulário, né, da língua portuguesa, e várias outras questões de resgate. Outro livro também famoso do Broteco, famoso da Carta Poesia, é o Broteco, que faz aí uma recompilação de plantas e ervas medicinais, fazendo uma brincadeira com aquele comida de boteco, né, que é um prêmio, por exemplo, que a Veja dá dos melhores botecos, e aí ele faz uma questão, toda uma crítica a essa forma gourmet, né, e o desprezo, por exemplo, da medicina convencional a uma medicina mais tradicional, né, popular. Estou passando um pouco rápido, porque eu estou vendo aqui que o meu tempo está correndo. Uma outra... Da mesma forma, nesse resgate memorialístico, nós temos a Ganesha Cartoneira, né, que é uma cartoneira mais recente, de 2018, que está aí à frente, né, na frente da Carta Poesia, a gente tem a Sol Barreto, e à frente da Ganesha Cartoneira é o professor Ari Pimentel. Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então a gente já também começa a perceber alguns movimentos, né, do cartoneiro relacionado com alguns professores universitários, né, como da Curupira Cartoneira, e a nossa professora Flávia também, que está aqui presente com a gente. A Ganesha, ela surge no Morro da Maré, né, o professor Ari morava ali, já tinha muito contato com vários núcleos artísticos ali do Morro da Maré. Atualmente ela está no Morro da Babilônia. E o primeiro livro publicado por eles foi a Cartografia Afetiva da Maré, que foi através também de várias oficinas, né? Então aqui a gente tem conto, poesia, HQ, em que as pessoas colocavam como elas se sentiam em relação à comunidade, né? Então, mais aí, novamente, uma ação memorialística, né? De preservar a memória, de pensar a comunidade. Aí também tem um poema, que eu achei que daria tempo de ler tudo, mas acho que não vai dar, que é do Vitor Félix, que vai falar um pouco dessa ideia da favela como lar, né? E comparar, então, a favela, fazer essa brincadeira do nome, né? A maré do mar, mostrando que é a favela que coloca a cidade para funcionar nos seus fluxos, né? De certa forma, tentando quebrar aí alguns estereótipos. Além disso, além dessa função, né? Dessa ação memorialística, de resgate de memória, de trabalho com a comunidade, outra ação muito interessante das cartoneiras atuantes, que eu tenho visto, é uma ação também autorreflexiva, né? Então, de pensar o próprio ato de cartonear, o quanto ele pode ser político, escrever sobre isso, né? Fazer algumas críticas também, apontar até mesmo as limitações do próprio fazer cartoneiro. E aí eu gostaria de falar do caso, por exemplo, do Vento Norte Cartoneiro, que também faz essa ação memorialística, como a Carta Poesia Ganesha, e ela é considerada a mais forte, assim, a que tem mais atuação no campo do presídio, né, com pessoas em situação que tem a sua liberdade privada, né, então é uma das principais aqui no Brasil, que faz muitas articulações com o Chile, com o México, com o Peru, com a Argentina, e publica também, então, os escritos dessas pessoas privadas de liberdade. Mas, além disso, a Vento Norte Cartoneiro, que foi fundado em 2014, e hoje é também comandada pelo Gaudêncio Galdero, que é o pseudônimo do professor Fernando Slava, da Universidade Federal de Santa Maria, ele também está sempre, o tempo inteiro, refletindo sobre o próprio fazer cartoneiro, né? Uma função bastante metalinguística. Aqui temos o texto, o livro Retalhos,
que é um livro muito interessante, em que ele vai contando a história do movimento cartoneiro, né, à sua maneira, e vai também, de certa forma, trazendo algumas críticas, fazendo a gente pensar, né, mas então, quais os limites, qual a dimensão, né, da nossa ação. Outra cartoneira que vai também por esse viés um pouco metalinguístico é a Magnólia Cartoneira, que também está no sul do país, é de Curitiba, né? Também é um pouco mais recente, ela também foi fundada em 2014, né? Tá, que a gente poderia, o pesquisador Diego Moura, ele chamaria, né? Ele faz uma divisão das cartoneiras em primeira, segunda e terceira geração. Essa já estaria na terceira geração, segundo a categoria do Moura. E ela vai ser também uma cartoneira muito, muito ligada à questão das bibliotecas comunitárias, né? Então, como pensar a difusão do livro, a difusão da literatura pela formação de bibliotecas. E ela vai ter um livro famoso, que é muito famoso na área das bibliotecas, né? Com o pessoal que trabalha em bibliotecas, que é o livro Bibliotecas Mudam o Mundo, que é um panorama geral de todo o movimento de biblioteca comunitária que acontece no mundo, com exemplos de como foi por que a biblioteca é importante, o que os Estados Unidos estão fazendo em relação às bibliotecas. É um livro muito interessante, novamente traçando um panorama, e que, de certa forma, também não deixa de ser bastante autorreflexivo, né? Então, pensando as ações cartoneiras, então, colocando aí a ação do cartonear como uma das ações efetivas para se pensar uma democracia, né, uma questão de acesso. Eu pensei nessas quatro, né, na discussão dessas quatro, de associar um pouco a questão desse resgate da memória, a questão desse trabalho com a comunidade, com as oficinas, e também essa questão autorreflexiva, de debater até um pouco da própria teoria literária, da própria crítica literária, às vezes bastante filosófica do que é o cartonear, para a gente ver as dimensões, né, que as cartoneiras têm atingido, né, aqui no Brasil. Falando especificamente das que atuam aqui no Brasil. Como forma, que eu acho que já está terminando o meu tempo, de ir articulando as ideias e caminhando aí por uma reflexão final, essa apresentação foi na tentativa de responder uma pergunta do simpósio, né, que seriam: quais são os caminhos e projetos humanizadores que se valem da expressão literária como elemento gregário e transformador? E aí, pelo que eu tenho acompanhado, né, desse universo cartoneiro, e por isso que eu mudaria agora o título da minha apresentação para Universo Cartoneiro e Não Coletivos, porque eu acho que o universo, né, ganha uma outra dimensão. As raízes, os modos de atuação, né, dessas cartoneiras, elas têm mostrado aqui um projeto bastante transformador, claro que com alguns limites, né? Um projeto que pode, sim, reconfigurar o campo literário, o campo editorial, e, por sua vez, uma experiência social, uma experiência coletiva. Se apostarmos, então, na ideia de que não somos ilhas, né, nem vivemos isolados, como aponta, né, o modo mutirão que a professora Flávia propõe, né, para o fazer cartoneiro, trazendo aí a palavra mutirão do tupi, né? Então, esse fazer junto, esse trabalho em comum, a gente nota, então, na postura, né, desses coletivos cartoneiros e nos textos que são publicados nesse livro, essa ideia da discussão daquilo que é comum, da comunidade, né? Mas não uma comunidade que a gente pense totalmente idílica e harmônica, né? Mas a comunidade, como também vai falar Nancy, que é a comunidade... Tinha colocado um alarme, porque deu meu tempo. Eu posso passar um minutinho? Pode, professor? Sim, pode passar concluir. um minutinho. Então, só para concluir a ideia, né, não essa comunidade então idílica, harmônica, né, mas uma comunidade a partir do dissenso, né, pensando o dissenso como um caráter essencial também para a experiência democrática, que, de certa forma, vai estar no discurso de alguns mais, de alguns menos, né, em relação às cartoneiras. Por exemplo, no discurso do Vento Norte Cartoneiro, o dissenso aparece, a questão de marcar a diferença aparece muito forte. Na questão da Magnólia, um pouco menos, né, tem uma certa idealização de uma ideia de comunidade, mas que está sempre circulando ali no discurso cartoneiro. Além disso, né, com isso, nós podemos ver, então, que pelos editoriais cartoneiros nós temos a ressignificação total, né, a tentativa de uma ressignificação da cidade letrada, né, que é o tensionamento, como já questiona Spivak, né, se o subalterno pode falar. E se ele pode falar, quem está ouvindo? Estamos ouvindo de fato, né, e o desdobramento disso.
que muitas vezes vai para além da questão de só publicar, né, ou de só dar acesso, mas também debate muito da questão da autorrepresentação, a questão da língua, né, em que língua falamos, está o tempo inteiro ali em tensionamento. No entanto, claro, né, eu acho isso bastante peculiar do que tem acontecido esse ano, desde a pandemia especificamente, com algumas ações cartoneiras, que é bastante essa autorreflexão, né? Então, alguns grupos estão se reunindo bastante, né? Fizeram muitas ações nesse momento de pandemia, lançaram livros também, e a promoção, né, a divulgação de algumas ações mais táticas, alguns programas de ação, né, no sentido do que é ser cartoneiro hoje em dia, como se posicionar. Né? Isso é uma das coisas que está muito no discurso hoje em dia, pensando, por exemplo, o próprio dissenso dentro do que a gente chamaria, então, de universo cartoneiro, né? De cartoneiras que se posicionam mais politicamente, outras menos, né? Que marcam seu espaço. E acho que tudo isso traz uma reflexão bastante importante para a gente pensar as nossas noções de comunidade. Para encerrar, então, eu acho que o fenômeno cartoneiro ele parece aí abrir algumas brechas, né, diante de um ditame social do indivíduo para uma performance coletiva, que de certa forma faz com que a gente também performance a comunidade, né? Essa ideia de comunidade, então, que está sempre por vir, né? Ela está em construção, ela precisa de atitudes no presente para a gente pensar esse futuro, né? Que é esse desejo do ser com, né? Do ser junto, que de certa forma a experiência cartoneira, né, pelas as que eu estou acompanhando mais de perto, tem tentado colocar em prática. Acho que é isso. Coloquei aqui, então, algumas das referências, né, que eu usei para essa apresentação e o meu contato. Obrigada, pessoal. Né? Fazer as palmas em libras aqui. Acho que eu travei. Não, estou aqui. Muito bem, muito obrigado, Ariadne. Excelente apresentação. É interessante a gente ver essa questão do fenômeno das cartoneiras já aqui nas nossas comunidades, né? E essa noção que você traz no final, para mim, em especial, é muito cara, porque em comunicação a gente abandonou um pouco o sentido original da palavra comunicação, que é comungar, estar junto, né? Fazer em comunhão, e não só de transmitir. Não sei se nos campos da literatura, né, vocês também trabalham com esse sentido, mas o professor Mário Kaplun, o uruguaio Mário Kaplun, que deu aí as bases para a educomunicação, ele trabalha muito com... Ele já insistia nisso no resgate desse sentido original da palavra comunicação, e daí a palavra comunidade, e a cultura popular, ela vem como uma amálgama disso tudo. Né? Então, vamos então, depois a gente pode deixar isso para o debate. Né? Vamos então para... Eu vou nem pedir para a Flávia comentar, porque a Flávia, a próxima a apresentar, e o tema dela é muito parecido, então ia ficar aqui né? Ia ficar Então já vou passar agora diretamente para Flávia Braga Kraus de Vilhena, né, com o trabalho Literatura na América Latina e Atravessamentos, o caso da Yerba Mala Cartoneira. Tá bom? Então vamos lá, Flávia, por favor, com a sua voz de milhões. Repare na voz dessa mulher, Brasil. Oi, boa tarde, gente. Só gostaria de reforçar o meu sentimento de alegria de estar fazendo essa fala depois da Ariadne, também falou sobre as editoras cartoneiras, mais especificamente como elas funcionam no Brasil. E eu vou falar de uma cartoneira também, tenho falado sobre isso há 10 anos. Porque eu acho que elas ressignificam muito a noção do que é a América Latina e de como essa América Latina pode se encontrar e pode se conhecer, né? Por canais não oficiais, talvez. Falo sobre o caso, vou abrir meu PowerPoint aqui já, só que sempre acho tarde um pouco para abrir o PowerPoint, porque eu perco vocês, assim, gostaria de conversar um pouco antes, mas vou abrindo porque já começa a falar do meu trabalho, compartilhar. Vou falar sobre Yerba Mala Cartoneira, que é uma editora F5. Bom, meu computador me disse que eu já estou apresentando para todos. Sim, estamos vendo, Flávia.
Muito obrigada pelo retorno. Eu vou falar sobre Yerba Mala Cartoneira, que é um coletivo cartoneiro também, fundado em 2006, numa cidade chamada El Alto, na Bolívia. E essa cartoneira, depois de alguns episódios, ela foi transferida para Cochabamba. Estando aqui em Tangará da Serra, interior do Mato Grosso, eu estou mais perto fisicamente de Cochabamba do que de São Paulo, por exemplo, né? E fico pensando que, mesmo estando tão próxima fisicamente, nós estamos muito longe, simbolicamente, deste lugar, né? E daí fiz uma pequena justificativa, por que um coletivo boliviano? E a resposta que eu ensaiei para mim mesma, na verdade, é para entender um pouco do silenciamento que recai não só sobre a literatura boliviana, porque eu fiz o curso de letras, terminei o curso de letras em 2006, sou professora de língua espanhola e na graduação eu não conheci sequer nenhum escritor boliviano, né? Nenhum movimento cultural boliviano, nada disso. Passei incólume pela graduação e chegando aqui no Mato Grosso, que é um estado que faz fronteira com a Bolívia, eu também percebo que existe um silenciamento da Bolívia enquanto estado plurinacional. É como se o mundo acabasse aqui na fronteira que nos divide. São mais de 2.000 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia, e a gente não vê, a gente não simboliza isso, né? Então, um pouco a ideia é tentar entender o que acontece, né, do lado de lá da fronteira. Bom, vou falar sobre o caso Yerba Mala Cartoneira. A priori, só vou contar que Yerba Mala Cartoneira foi fundada em 2006 por um trio de escritores e hoje ela é encabeçada por Roberto Oropesa, que também é um escritor. Para falar sobre Yerba Mala Cartoneira, eu escolhi um título de Yerba Mala Cartoneira, um dos primeiros títulos publicados por Crispim Portugal, que é um dos fundadores do coletivo. Então, eu acho que é uma estética literária que se relaciona muito com a estética impulsionada pelo coletivo. O livro se chama Alma la Vengadora, é um livro de 2006, foi escrito por Crispim Portugal. É o único livro que o Crispim escreveu em vida, porque no ano seguinte ele se suicida, e isso se relaciona com o livro, de certo modo. Vamos contar aqui um pouquinho do que é o livro. O livro está disponível na internet, na plataforma Issu do Yerba Mala Cartoneira. Basta digitar Yerba Mala Cartoneira, Alma la Vengadora, Issu, e ele aparece em sua totalidade. O tema aborda os momentos que precedem, o erro de português, que precedem a entrada no ringue de alma, uma chola lutadora. Então, tudo que acontece nesse livro tem a ver com como a Alma la Vengadora é uma chola lutadora, como ela se prepara para entrar no ringue. Mas é curioso observar que ela não entra no ringue, né? Ela, dentro da narrativa, pelo menos, ela não entra no ringue. O que acontece são os preparativos para que ela entre. A estrutura. A obra se divide em 8 capítulos, que são tecidos em forma de cenas que se oferecem como uma experiência sensorial. Bom, temos aí 8 capítulos, e em uma leitura em looping, a gente percebeu que esse livro ele pode ser lido tanto de trás para frente, quanto de frente para trás, na verdade. Por quê? Porque não é uma narrativa que tem começo, meio e fim, são cenas que se oferecem para serem degustadas, na verdade. E, nesse sentido, a sucessão temporal não interfere no que a mensagem, no que o livro gostaria de transmitir, porque ele transmite muito mais sensações do que informações. Os 8 capítulos da narrativa podem ser lidos também de trás para frente, o que nos remete à concepção de um tempo cíclico que rege as representações do funcionamento da sociedade aimará. Então, a gente tem aí um recurso que é linguístico-literário, mas que se relaciona com o modo boliviano de entender e representar o passar do tempo, né? Eu acho que isso é bonito porque é um lugar de tensão, né? Se na graduação a gente lê alguns contistas como Borges, Cortázar, é porque eles manejam o tempo a partir de uma certa teoria do conto, e o conto ele possui um momento ápice, por exemplo, e
fico pensando que os escritores bolivianos, eles um pouco se distanciam dessa concepção de tempo e do que seria uma tensão narrativa, por exemplo, né? Bom, os atravessamentos que eu enuncio no título do trabalho. Eu trouxe aqui um excerto do livro para que a gente leia junto. Ele está em espanhol, mas existe uma versão em português também desse livro que foi feito pela Curupira Cartoneira e apresentado ano passado. Eu vou ler em espanhol porque acredito que para análise literária é importante a gente estar com o texto no original. Vamos lá, eu leio e depois eu vou traduzindo, se for o caso. Pareciese que las estrellas, un equívoco de español ahora, se cubren con su sábana blanca para no mirar ni escuchar los gritos de dolor, de frustración, de alegría, que se mezclan con la sangre de las tripas que arrastran Jack el Destripador. ¡Bú, bú, bú! En coro es desaprobada esta actitud y los lustrabotas empiezan a lanzar pequeñas piedras envueltas em papel. Vou traduzir e vou começar a explicar. Parece que as estrelas se cobrem com seu lençol branco para não ver nem escutar os gritos de dor, de frustração, de alegria, que se misturam com o sangue das tripas que arrastam Jack, o Destripador. E aqui uma vaia. Em coro é desaprovada essa atitude e os engraxates começam a jogar pequenas pedras envolvidas com um papel. Antes da Alma Vengadora entrar no ringue, está acontecendo uma briga, está acontecendo uma luta, que é Jack, ele Destripador, que é o Rude, contra um lutador chamado Ayuno, que é o técnico. Se a gente vê as entrevistas sobre as lutas que acontecem em El Alto, onde lutam as cholas lutadoras, a gente vai ver que sempre ele é nomeado como técnico e ele vai lutar contra o Rude. O técnico é quem possui as técnicas de luta. E o Rude é aquele que luta sem técnica, que luta na raça, que luta com selvageria. Então, a gente tem aí o que, na verdade, mais uma vez, é uma representação da luta da civilização contra a barbárie, que é um tema que volta com muita frequência na literatura latino-americana. Então, a gente tem o que domina as técnicas contra o selvagem, né? O que não domina as técnicas e tenta ganhar na raça. Gostaria de chamar a atenção para a cena que a gente vê, né? São estrelas que tentam se cobrir com seu lençol branco para que elas não vejam os gritos. A gente tem aqui, começando a falar sobre os atravessamentos, né? Um atravessamento da oralidade, mas que já é corporificada, porque as estrelas não gostariam de ver nem escutar os gritos, e os gritos se misturam com as tripas que são arrastadas pelo Jack, o Destripador. Então já tem tripa, já tem gritos se misturando com sangue e tripa aí, e as estrelas não estão querendo ver isso que é mostrado para o leitor da narrativa. En los cuchos se concentran los tamboreos más hondos, violentos y hasta quemantes, latidos que provienen de sus familiares y se suman a los miles, o mejor dicho, millones que sucumben en el pacto de la lucha. La voz del locutor se le escapa para defender al ídolo que está a punto de perder los guantes amarillos. La gente se orina de emoción y ofrenda sus corazones a los montones de tierras, algunos nevados torrencialmente. Nas últimas arquibancadas, que são as mais populares, porque os ingressos são mais baratos, se concentram o rumor do tambor, o rumor do tambor, os rumores de tambores mais fundos, violentos e até queimantes. Aqui a gente também tem um ruído, a gente tem um som que ele aparece outra vez corporificado, né? São sons violentos e esse som chega a queimar. Batidas do coração que provém de seus familiares e se somam a mil, ou melhor dito, milhões, qual é o plural de mil em português? Aos milhares, ou melhor dito, os milhões que sucumbem ao pacto da luta. A voz do locutor escapa dele para defender ao ídolo.
Então, aqui, mais uma vez, o som ele aparece corporificado, escapando de dentro do locutor para defender o ídolo. O ídolo é o técnico, é o Ayuno, que tá prestes a perder as luvas amarelas. As pessoas se mijam de emoção e oferecem os seus corações aos montões de terra, às montanhas de terra, algumas nevadas torrencialmente. Vamos lendo junto esse parágrafo, e a ideia é tentar entender que a narrativa ela vai mostrando mais cenas, imagens que contam uma história, mas essa história elas chegam muito mais pelos olhos, pelas sensações que nos provocam, do que pelo encadeamento da linguagem duplamente articulada. El árbitro se despoja de su atuendo y se une al rudo. Ay, ay, ay. ¿Quién para ahora la pelea? ¿Quién la dirige? Hay muchos que ya calientes se preguntan si esto es permitido e inútilmente infringen buenos modales para protestar. Vá la mierda, creo que aqui vale todo. É a página 9 da narrativa disponível aí na página sul do Yerba Mala Cartoneira. Vamos voltar traduzindo, então. O juiz se despoja do seu papel e se une ao Rude, se une ao Jack o Destripador. E aqui, mais uma vez, oralidade comparecendo. Ai, 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 ai. Quem para agora a briga? Quem dirige essa briga? Muitas pessoas já esquentadinhas se perguntam se isso é permitido e inutilmente infringem os bons modos para protestar. Vá merda, acho que aqui vale tudo. Trouxe essa cena de uma briga onde as regras elas são desrespeitadas, e onde os limites vão sendo desdibujados, desdesenhados, e se vai construindo uma cena de desbordamento, né? Eu acho que o que fica, mesmo que a gente não tenha lido toda a narrativa, acho que é possível presenciar essa cena que é de desbordamento. Tudo já está indo ao caracu, não? Tudo já está se desfazendo, na verdade. Bom, vamos lá. O que eu quero dizer a partir disso que a gente leu juntos? Flá, 5 minutinhos, tá? Ai, perfeito, Alexandre. Atravessamentos sensoriais. O recurso à ecfrase é amplamente utilizado. Nas palavras de Ferreira, esta é uma técnica retórica, utilizada como recurso de tradução ou de transcriação intersemiótica por escritores afeitos ao experimentalismo com a palavra e a imagem. Assim, a ecfrase, ou a representação verbal de uma representação visual, desafia a clássica definição da literatura como arte temporal e da pintura como arte espacial. Porque o que a gente tem na narrativa do Crispim é uma arte espacial feita com palavras. A relação entre palavra e imagem. Um outro autor, Hefferman, ao analisar a relação entre palavra e imagem, considera a ecfrase fascinante por mais de um motivo. Primeiro, porque evoca o poder da imagem silenciosa, mesmo quando submetida à autoridade rival da linguagem. Segundo, porque é uma técnica que possibilita uma forte analogia com a disputa entre os gêneros, funcionando muitas vezes como a expressão de um duelo entre os olhares masculino e feminino, onde a voz intelectual do discurso tenta controlar, explicar ou reduzir o impacto sensorial da beleza que seduz e ameaça. Eu acho que essa citação ela é importante, no caso em análise, sobretudo porque na Bolívia a gente tem o depoimento da Virginia Young, que é uma intelectual boliviana, que ela vai dizer que na época da colônia as mulheres deixaram de falar para tecer. Então ela vai argumentar que existe uma outra história da Bolívia que está escrita nos tecidos bolivianos. Então a relação palavra-imagem na Bolívia ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Bom, pensando aí que na obra de Crispim existe uma preponderância do caráter visual em detrimento aí do caráter linguístico, eu argumento aqui nesse trabalho que a imagem, eu defendo aqui, a imagem, neste trabalho, ela funciona como sendo, neste trabalho do Crispim Portugal, como sendo da ordem do feminino. A partir de uma leitura de Lacan, o Seminário 20, a gente entende que o feminino é da ordem do que excede as grades linguageiras. E esse exceder das grades, ela aparecia no recorte que eu trouxe para vocês como um exceder do ringue também, um exceder da luta tal como estabelecida. E o feminino, Lacan vai dizer que se relaciona com tudo que excede as grades linguageiras.
que descrevem, classificam, hierarquizam e entram em combate agonístico. Então, o saber feminino teria a ver com tudo que se relaciona a uma mostração, né? O saber feminino tem a ver, por exemplo, com ensinar o meu filho a andar de bicicleta. Não posso deixar um manual para ele e falar, olha aqui, Mateus, se aprende a andar de bicicleta assim. O saber feminino é algo que exige estar junto. Bom, o que eu gostaria de fazer ao ler esse texto com vocês é mostrar que existe, então, uma euforização do saber feminino que excede as grades linguageiras. E essa euforização do saber feminino, ela aparece como uma tomada de posição no manifesto do Yerba Mala Cartoneira. Eu não vou ler para vocês aqui porque o meu tempo já está acabando, mas ela não aparece isoladamente nesse livro, Alma la Vengadora. Vou ler o finalzinho da citação que eu trouxe para vocês, que está aqui. Operamos en el intersticio ignorado, allí donde se han inventado muros y solo hay espacios abiertos. Asumimos la otredad entera como nuestro ombligo mismo y debemos reconocer que la risa nos invade en acto sincero e ingenuo cuando se insinúa siquiera una separación tajante entre luz y oscuridad, mujer y hombre, o vida y muerte. Esse é o manifesto do Yerba Mala, escrito em 2009, por ocasião do Congresso de Wisconsin. Bom, aqui eles levantam a bandeira de que eles não acreditam no poder classificatório da linguagem, né? Então, a gente tem aí uma euforização do saber feminino que aparece no interior de uma das obras publicadas, que aparece reiterada 3 anos depois no manifesto do Yerba Mala Cartoneira. E eu considero que essa euforização do saber feminino, ela já foi dada como gesto inaugural pela Heloísa Cartoneira, que ao colocar o cartoneiro no centro do seu eixo de produção, coloca esse crítico das fronteiras. O Bauman, em um livro chamado Os Párias da Modernidade, ele vai dizer que o lixeiro é o herói das sociedades modernas. Em oposição a essa definição, se o lixeiro é alguém que está todo o tempo separando o que presta e o que não presta, o cartoneiro, o catador de papelão, é quem vai colocar em xeque essa divisão do lixeiro. Olha, isso que a Ariadne colocou para fora e disse que não presta, pode passar alguém e falar, peraí, isso aqui para mim presta, eu vou fazer uma outra coisa com isso, né? Então, a gente tem que... O cartoneiro, por definição, é alguém que está ali apagando as fronteiras existentes. E a primeira fronteira é entre o que presta e o que não presta. Porque a primeira fronteira é entre o alimento e o excremento, né? A primeira das fronteiras estabelecidas pelo ser humano. Bom, em trabalho anterior, a gente já tinha visto que essa crítica às fronteiras aparecia no interior do coletivo cartoneiro, que costumam ser coletivos que não trabalham com divisões e hierarquizações no seu interior, bem como no exterior dos coletivos cartoneiros, que se esmeram na tessitura de uma rede cartoneira latino-americana. Bom, era isso que eu preparei para conversar com vocês hoje. Eu deixo aqui algumas referências bibliográficas. E a minha ideia principal era entender como um livro... Deixa eu sair daqui para ver vocês. Como uma obra de um coletivo cartoneiro pode funcionar como um microcosmos da produção cartoneira como um todo. Obrigada pela atenção. Vamos às palmas em libras. Muito bem, Flávia, sempre uma alegria te ouvir. Esse trabalho da Flávia sobre a Yerba Mala Cartoneira é um trabalho muito bonito. É muito interessante a sua metodologia de utilizar um texto, né, para trazer a sua abordagem. Creio que os colegas aí vão gostar bastante de debater depois. Muito bem, Flávia. Parabéns. Então, como eu falei, né, as perguntas vão ser todas ao final, e agora vamos para o nosso próximo trabalho, que é da Cristina Gutiérrez Leal. Ella va a hablar en español, pero como hablamos el portuñol es la lengua franca de América Latina, o trabalho dela é Linguagem Siamês, Poesia, Collage,
E desplaçamento em obras de poetas veneçolanas. Oi, eu vou me apresentar em português, só para dizer alguma coisa em português, porque o texto todo vai estar em espanhol. Eu queria muito traduzir, porque eu tinha escrito ele originalmente em espanhol, mas depois não tive tempo e achei que era melhor ler ele em espanhol e que seja um bom texto do que ficar uma tradução ruim que não atenda nem às exigências. Então, eu sou a Cristina Gutierrez Leal, eu sou venezuelana, moro no Brasil há 6 anos, fiz meu doutorado na UFRJ, no Departamento de Ciências da Literatura, e hoje sou professora substituta da Universidade Federal de Uberlândia. E também faço doutorado na UFRJ. Então, por isso, meus slides vão ter essas duas siglas, né? Eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu ver. Cadê? Aqui. Estão vendo, né? Sim. Então, meu trabalho se chama Lenguaje Siamés, Poesía, Collage y Desplazamiento, en poesía en 2 poetas venezolanos. Bueno, voy a comenzar entonces. Ricardo Piglia, en 3 propuestas para el nuevo milenio y 5 dificultades. Presupone algunas posibilidades para complementar la obra inconclusa de Italo Calvino en sus 6 propuestas para el nuevo milenio, proponiendo varias categorías para pensar en la literatura y su futuro. Una de ellas es el desplazamiento, ese movimiento hacia otra enunciación. Este concepto es recuperado por Elena Palmero en la entrada Deslocamiento del Diccionario de Movilidades Culturales y Percursos Americanos, y ella dice: la formulación de Piglia se presenta entonces como una alternativa, lo desplazado ante lo consciente, o digamos como una lectura desde el margen, mirando el mundo desde una perspectiva del desplazamiento. Ciertamente, el desplazamiento se posiciona como una forma llevada a ser posible de habitar el mundo y se configura, especialmente en este tiempo inter e hiperconectado, en nuevas formas de imaginación que parten de paisajes en movimientos, paisajes expresivos del intenso flujo de personas e imágenes que caracterizan el mundo contemporáneo. El desplazamiento será privilegiado en este trabajo como la principal matriz de sentido con potencia suficiente para pensar los más distintos modos de movilidad humana, pues según palabras de la misma Elena Palmero, pensar en el desplazamiento significa referirse a las distintas formas de movilidad física, espiritual, lingüística, a las diversas prácticas de la emigración, el exilio, la diáspora, el éxodo, el nomadismo, el movimiento humano. Significa pensar en traslados y tránsitos de todo tipo. Así, esta noción me servirá como un paraguas para abrigar las múltiples caras del tránsito, a sabiendas de que cada experiencia tiene sus particularidades y diversas implicaciones epistemológicas. Además, no solo será el desplazamiento físico el centro de las reflexiones, sino que lo pensaré articulado a sus consecuencias formales. Es decir, en este trabajo el desplazamiento tiene 2 vertientes, siempre en comunicación: la geográfica y la estética, puesto que en las obras que son objeto de estudio, y aquí ya planteo la principal hipótesis del trabajo, se puede pensar un doble movimiento. Sus autoras son cuerpos desplazados y sus poéticas desplazan la literatura de su especificidad para hermanarla con otra materialidad artística que es el collage. Me refiero a Cosmonauta y Simetría del Hematoma de Enza García Reaza y Flora Francola, respectivamente. Ambos poemarios son publicados recientemente y dan cuenta de un fenómeno por todos conocido: el desplazamiento de venezolanos alrededor del mundo. Aunque sea esperado en este tipo de contextos históricos y sociales, ambas propuestas no asumen una voz colectiva. De hecho, el movimiento que el yo poético parece emprender es hacia adentro. Y en ese moverse hacia adentro, estando geográficamente afuera, se inicia la búsqueda por nuevas plataformas de enunciación que vehiculen lo que se gesta en su espacio geográfico, es decir, la huida, el irse de los sitios que garantizan o no la pertenencia: casa, familia, país. Tal búsqueda desemboca en el collage. Así, estamos ante 2 obras que incorporan el collage a sus poéticas en una especie de lenguaje siamés. ¿Qué se va a entender por lenguaje siamés en este texto? Bueno, lo vamos a entender como una llave teórica para pensar cuerpos, obras
que dependen de sus dos ramificaciones para existir a plenitud. La dialéctica de su autonomía y dependencia es aquella que ofrece características y funcionamientos específicos de cada vertiente, pero también proporciona puntos de encuentro que devienen solidaridad y enriquecimiento mutuo, en gran medida dependientes para su existencia significativa. En el caso de las obras trabajadas, estas dos ramificaciones que actúan bajo la lógica de la solidaridad, como ya se dijo, son el collage y la poesía. La noción de literatura siamés surgió dentro de mis investigaciones para pensar realmente obras literarias que incorporaran fotografías. Y a pesar de que la fotografía y el collage tengan lógicas distintas de funcionamiento artístico, esa solidaridad, dependencia que se fragua entre la fotografía y literatura en ciertas obras podría asimilarse también a lo que pasa en Cosmonauta y Simetría del Hematoma. Pues tal vez abrumadas por lo inefable, sus autoras busquen expresar el desplazamiento, el estar fuera del país, a través de otro movimiento, uno fuera de la literatura. Yo tengo una parte aquí más teórica que voy a intentar resumirla para no tener que cortar poemas al final. Y bueno, hablo un poco de la idea de literatura fuera de sí, entonces voy a decir que esto ya se ha trabajado desde varias ópticas y que, por ejemplo, hubo una gran corriente de ver la relación entre la fotografía, la literatura y otras artes que la habían con sospecha. Por ejemplo, Lessing, ¿no? Que citado por Carlos Rincón, decía, bueno, el propósito, las artes visuales no pueden invadir la literatura porque ellas pertenecen al ámbito del espacio y la literatura al del tiempo. Entonces hubo una briga ahí una pelea, ¿no? Entre la jerarquización de las formas de decir y bueno, casi todo eso fue derrubado por la posmodernidad porque bueno, vino a destensar algunas de esas dicotomías y empezó a pensar con desconfianza sistemas cerrados y soluciones, digamos, totalizadoras de ver el arte. Entre esas categorías que han pensado la relación de lo visual y lo literario, Julio Ramos, en su libro Sujeto al límite de ensayos de cultura literaria y visual, él asoma la idea de un estado siamés entre las obras de Diamela Eltit, en una obra de Diamela Eltit y Paz Errázuriz, que hay fotografía y literatura. Bueno, él dice, funciona en un estado siamés. Y fue de ahí que yo agarré la metáfora y la desarrollé en mi tesis doctoral. Pero además, la imagen de fuera de sí, la literatura fuera de sí, realmente quien la trabaja mejor es Natalia Brizuela en la literatura fuera de sí, que él toma a su vez de Ticio Escobar, el arte fuera de sí. Y en fin, ¿no? Toda esta idea de que la literatura sale de su especificidad, que la literatura entra en contacto con otras cosas y forma de la escritura una práctica artística, ¿no? Entonces, en esa práctica artística va a entrar el collage, que siempre ha sido considerado como un medio idóneo para la interrupción, para nombrar interrupciones. Entonces, una interrupción de saltos abruptos que rompe el instante inicial de un estado de ánimo, de una estructura plástica o de un contenido literario. En el caso de las obras que aquí nos competen, esa realidad objetiva es la interrupción de la idea de nacionalidad como garantía de estabilidad, de pertenencia o de identidad. Collage y literatura se unen en una propuesta estética que toma de lo real los fragmentos residuales, simbólicos y materiales y los hace avalar desde la herida país como esa interrupción cuya puesta en escena no demanda solo palabras, sino también otros soportes. Pues como el collage siempre implica la transferencia de materiales de un contexto a otro, según Perloff, las voces poéticas que aquí nos interesan son voces que también han sido transferidas de un contexto a otro como los materiales de un collage. Yo intenté proyectar algo y no se estaba viendo. Ahora sí se ve. Bueno, creo que ahora sí se está viendo. Ahora vamos a entrar en los textos, ¿no? Un poco un abreboca teórico para que sepan de dónde agarré yo esa idea de la literatura siamesa, la escritura siamesa y eso, ¿no? Voy a hablar en principio de Cosmonauta, que es un libro que se publicó en el 2020, un poemario de su autora que se llama Enza García Riaza. Bueno, al parecer en este libro se propone un relato doble, el del poema y el del collage, porque en el libro
tenemos los poemas por un lado y los collages por otro. Ellos nunca están dispuestos en la página juntos, ¿no? Este poemario entra en la producción literaria de la autora como una excepción, porque Elsa García Arriaza es conocida en la tradición literaria venezolana como cuentista. Tiene varios libros de cuentos: Cállate poco a poco, El bosque de los abedules, Plegarias para un zorro, y tiene solo otro libro de poesía que se llama El animal intacto, y justo ese libro de poesía está publicado con ilustraciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ya desde que decide publicar con un relato visual paralelo, ella decide que siempre sea la poesía. Entonces, yo voy a decir que en este libro hay 2 relatos, y uso relato precisamente porque la poesía, aunque sea un poemario, este poemario no se deslastra del gesto cuentístico y se nutre, ofrece una poética que se nutre principalmente de una historia familiar, siendo casi imposible no considerar una suerte de personajes a las presencias que alimentan el poemario: mamá, papá, marido, gato, y así. El viaje en Cosmonauta es sobre todo hacia la familia. Plantea una puesta en escena verbal y pictórica de algunas ramas de ese árbol genealógico. Entonces, bueno, el libro que se presenta y fue publicado por su editorial como un poemario abre con estos 2 collages que ustedes están viendo aquí. No abre con poemas, abre con estos 2 collages. En el primero tenemos unos platillos voladores, que yo creo que hace alusión al título. En general, tenemos en todos los collages vamos a tener fragmentos de paisajes arquitectónicos, fragmentos aleatorios de figuras geométricas y sobre todo peces, pájaros, mamíferos y muchos animales, ¿no? Y por eso yo subtitulé el capítulo sobre cosmonauta, como cosmonauta lo animal. Entonces, nosotros tenemos varios animales. Estas son las figuras que abren el libro. Y aquí siguen varios collages, muchos collages. Y donde en el único, tal vez, collage que estén juntos, texto y collage, es en este, donde dice aquí arriba: la imaginación es un síntoma de la verdad. No sé si se está viendo, poco, pero sí. El síntoma que delata un órgano secreto que añade relevancia a las cosas. La imaginación es un animal aparte. Entonces, en los collages, la voz poética va narrando una historia alternativa atravesada por lo animal. Es alternativa porque en los poemas, y lo veremos después, la presencia de lo animal no es tan recurrente, ni tan diversa, ni tan definitiva. Sin embargo, vemos que en la misma página del collage, ese que les acabé de mostrar, hay un guiño. Los primeros versos del libro tratan de la imaginación y la definen precisamente como un animal aparte. Posibles Cristina, preguntas. Ajá. Cristina, solo son 5 minutos, ¿sí? Ay, meu Dios. Ajá. Sin problema. Ok, entonces, posibles preguntas acerca de eso. Yo me digo, bueno, es aparte como la disposición del collage en sus libros. Los collages serían un tipo de escritura aparte, estaría nombrando un desplazamiento aparte. Y yo voy a decir que lo animal, la poesía venezolana ya ha sido estudiado, es como una cosa tradicional en la literatura venezolana, ha sido estudiado por Gina Saraceni. Y yo también voy a tomar el próximo collage para decir que en este otro collage que aparece texto, también parece ser el único collage donde ambas materialidades se comunican. En el texto dice: tengo asuntos secretos, de hecho no recuerdo dónde los puse, y en el collage vemos un where ahí, que es como, bueno, ¿dónde los pusiste? Entonces yo voy a decir que nosotros tenemos aquí el español y el inglés, y yo voy a decir que el español se afirma en el poema y el inglés se pregunta en el collage. En los poemas se habla de la familia, mamá, papá, gato, esposo, y en los collages no cesan de aparecer otros animales. Entonces yo me digo, es la poesía y el collage una respuesta al desplazamiento, una forma de hacerse cargo desde otras instancias. El inglés que pregunta where lo hace desde un lugar aparte. Entonces yo voy a pasar rapidito por aquí por los poemas, un poco para que ustedes vean cómo se plantea la familia sobre el padre, siempre desde una lógica muy agridulce, como
como en una sensación de añoranza, pero también de gracias a todos los cielos ya no estoy allá. Y bueno, sobre la madre hay mucho material. A mi mamá nadie la soporta, por eso no tiene amigas. Para ella todo está hecho mal. Acotaré que todos estos poemas hablan de ella, la muy insufrible que ni hablar sabe. Entonces tenemos aquí una idea de la madre y el padre muy agridulce. Con la cuestión del gato es todo añoranza pura. Y también tenemos aquí la mención al marido, James, o el intento de hogar, ¿no? Entonces ya vemos un traslado ahí de una genealogía rota completamente y un nuevo posible intento de hogar y ese otro intento por otras materialidades, que no sea el poema. En el Simetría del Hematoma, que es de Flora Francola, aquí sí tenemos un proyecto de poesía y collage que responde a toda la tradición de escritura de la autora, que hasta ese momento había publicado muchos collages por un lado y mucha poesía por otro, ¿no? Entonces ella los junta en este único poemario, y yo voy a decir que, bueno, que es como la desembocadura de una lógica que desde siempre fue siamesa, porque ella trabaja con los dos códigos desde hace mucho tiempo, desde que empezó a aparecer en el panorama de la literatura. Entonces ella tiene varios collages donde en ninguno de ellos dejan de aparecer las palabras. Están aquí detrás, en fragmentos, está una palabra aquí como bordada, luego hay fragmentos de palabras aquí, fragmentos de palabras aquí. Entonces aquí yo veo una otra lógica de funcionamiento. Y bueno, voy a decir que parece que la idea de collage para esta autora es aún más cercana o no tiene forma de no vincularse con la literatura, con la letra, con la palabra, ¿no? Y la familia aparece de nuevo en este poemario, pero ya sin la cosa agridulce, ¿no? Sin ese sentimiento agridulce. Habla de su madre, de cuánto le extraña y así. Y yo me quería detener en este poema que se llama Símbolos Patrios, porque ella va a tener una visión un poco más desdeñosa de lo que es la patria y lo que se le asocia casi siempre al exiliado, de que, bueno, una añoranza por volver. Ella realmente está intentando desdecir sobre algunas consideraciones que normalmente se tienen de patria, nación, lengua, y hace alusión a 20 años y el hambre, ¿no? Los de los 20 años aparece en otro poema, pero bueno, aquí habla del hambre, que es uno de los grandes temas de la migración venezolana por toda la tragedia que ha habido, bueno, ustedes, gracias a toda la publicidad y el uso político que se le da a Venezuela, sabrán. Solo voy a leer este último poema y ya cierro con la conclusión. Nadie habló del hambre de los niños, excepto por ese comercial de jamón en temporada navideña. ¿Habrá jamón este año? El hambre de aquellos era el silencio, el hambre de hoy es silencio hasta la muerte. 20 años no son nada. Estaba en este poemario. Mi madre cosiendo en el cuarto de fondo, mi abuelo los cuentos de Tío Conejo y cantar el himno frente a la bandera en las fechas patrias. Fecha, indicación de un tiempo en que transcurre una cosa, patria, país al que se pertenece por vínculos históricos, patria, excusa para las guerras, patria, vacío de significado. Y bueno, yo al final del texto voy a decir que a pesar de que esta tendencia a juntar collage y poesía sea muy tangible y muy nítido en poetas venezolanas muy jóvenes, como estas dos que trabajé, y también Pamela Rang, Oriette D'Angelo y Jency Lucena, también se puede rastrear una especie de genealogía entre poetas collaguistas como Alejandro Sebastián, Jacqueline Goldberg, Dira Martínez, Elizabeth Balazo y sobre todo Rafael Castillo Zapata, que además reflexiona sobre el tema y afirma una idea con la que concuerdo y cierro estas reflexiones. El collage es otro gesto arquitectónico como lo es sin duda la escritura. Siempre estamos cortando y pegando al escribir. Y gracias. Muy bien, palmas en libras. Muchas gracias, Cristina. Muy buena ponencia. Muito interessante esse conceito de desplaçamento, né, de deslocamento, que para a gente também é um conceito que a gente trabalha muito, né, Flávia? Trabalhou muito lá na cátedra. E não sei se conheces, Cristina, depois
hablamos en el debate, mas me pareció muy cerca de nuestros fanzines, los zines que hacemos acá en Brasil. No, no Bien, los conozco, pero después me pasan los links, por favor. sí, Yo sí, te los pido al email. gracias. Entonces, vámonos para nuestra. Agora já emendei no espanhol. Vamos, eu ia falar para a nossa última ponência. Vamos para a nossa última apresentação com a Jéssica Luiza Kozelski, né? Deslocar-se em câmera lenta, o caminhar como recurso poético para Marília Garcia. Isso mesmo, obrigada, Alexandre. Eu vou compartilhar a tela, vou deixar aqui um reloginho tocando, mas qualquer coisa vocês me avisem por áudio, por favor, tá bom? Um minutinho. Bonitinho. Tá aparecendo aí? Sim, sim, então estamos vendo. Tudo bem, então, obrigada. Primeiro que eu queria justificar um pouquinho da minha escolha para esse seminário temático, e foi muito interessante ver as apresentações das meninas, porque realmente é uma ideia de movimento, de trânsito, de diálogo com tradução, com deslocamento de suporte, e apesar de meu trabalho especificamente não tratar disso, são temas muito caros à minha pesquisa completa, né? Para essa autora, Marília Garcia, que tem questões muito relevantes com movimento, deslocamento, tradução, um trânsito, e eu gostei muito de acompanhar as leituras das meninas, porque de alguma forma dialoga também com o que eu estudo. Então, só para apresentar, essa é um recorte da minha dissertação, né? É um trabalho bem mais longo, a gente tenta fazer um resuminho para fazer caber no evento, mas esse trabalho já foi qualificado, ainda não foi defendido, então teve algumas alterações que não constam aqui ainda, a gente aguarda a aprovação para poder liberar esse conteúdo, né? Mas então eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que já foi percorrido até aqui, e principalmente partindo da ideia de que a poética da Marília Garcia, ela está sempre num lugar de indecisão, ela está num lugar de indefinição. Quando a gente vê a fortuna crítica a respeito dela, é sempre em torno de uma ideia de arte inespecífica, né? Que ela usa a éfrase, ela usa diálogos com tradução, ela usa um registro bastante ensaístico. Então, quando a gente lê pesquisa sobre ela, está sempre em um lugar assim de indeterminação, né, de teste. Mas um ponto pacífico que entra nessa discussão é justamente a ideia de deslocamento, né? De alguma forma, a poética dela está sempre dialogando com deslocamentos, e o âmbito do deslocamento que eu escolhi estudar, que eu percebi, que me interessou muito e que parece percorrer todo o trabalho dela, né, principalmente os trabalhos em livro, dizem respeito ao caminhar, né, o caminhar como uma categoria poética e como uma categoria estética também de procedimento. Mas o caminhar, né, ele vai ser tido numa perspectiva bastante teórica, uma perspectiva bastante histórica, que dialoga com as expressões nos poemas da Marília. Aqui é só um exemplo de um poema que ela fala justamente sobre a questão do deslocamento, né, que é um questionamento aberto na própria obra dela, que ela fala sobre a dificuldade de se deslocar, ou então da facilidade de se deslocar, e como que a gente lida com o deslocamento, como que a gente transfere isso para a poesia. Então, é uma questão que ela mesma reflete no próprio fazer poético. E a questão do caminhar que a gente aborda é nessa perspectiva de que não é um caminhar sem rumo, né? Ela tem um significado, uma forma codificada, ela tem uma genealogia histórica, artística, que é exatamente o que a gente procura
Ai, minha bateria. Que é o que vai realmente a gente procura encaixar na pesquisa e mostrar como que isso se desenrola conforme as publicações da Marília. Então, em 20 poemas para o seu Walkman, primeiramente a gente tem uma voz poética errante, que é como se alguém recortasse as vozes que escuta pelas ruas, que é um olhar atento para si, para as divagações enquanto caminha, mas também para o que vê e para o que ouve ao seu redor. E durante esses percursos triviais, a gente tem as menções aos territórios, os atravessamentos das memórias, os encontros com as vozes das ruas, e a gente está, então, o tempo todo em um deslocamento, em formas de referência, de contato, de sujeitos, espaços que não se determinam. Aqui também é uma menção que ela mesma faz ao poema, né, que ela diz que ela quer que o leitor sinta o deslocamento literal do Walkman, o homem caminhando, um fio que conduz as coisas. Estamos em lugares diferentes, personagens que se atravessam, e essa perspectiva vai dialogar com essa ideia, então, de que o caminhar é um ato de percepção e de criação também, né? Ele funciona para que a gente perceba o nosso entorno, mas também a gente crie a partir dele. E é o que o Sertor diz que, de fato, o que determina uma cidade são seus pedestres, é quem está ordinariamente caminhando pela cidade. Gente, eu vou precisar interromper. Sim, renove a bateria, Luísa. Eu acho que ela caiu já, porque ela ficou congelada. Bom, se a Luísa voltar, ela continua, né, Ariadne e Flávia? Senão agora a gente pode começar, a gente tem ainda um tempinho, a gente faz o debate, e aí se ela conseguir voltar, mas a gente pode validar, né, a apresentação dela mesmo assim, né? Isso, a gente espera um pouquinho, Alexandre. Ela Ela já deve deve ligar e estar. voltar, eu acho. Acho que quando ela disse, vai acabar minha bateria, ela imediatamente começou a pensar num plano B, de como se organizar. Eu pensei que ela fosse parar aquela hora, tipo, vou me organizar. Não. No Mato Grosso vocês falam T ou vocês falam Benjamin? Alexandre. Hã? No Mato Grosso vocês falam T ou vocês falam Benjamin? Para colocar a. Eu aprendi a falar no interior de São Paulo T, né? Continuo falando no Mato Grosso, assim. Pega o T. E no Rio, como é que é? Benjamin, não é? Quem era do Rio mesmo? Ah, ela tá voltando. Eu estudei no Rio, mas nunca ouvi Benjamin. Sempre T? Nunca me referi ao objeto, então não sei como eles falam. Ah, tá. É aquele aí que você coloca vários plugs para ligar Sim, uma tomada. no espanhol a gente fala também Benjamin, em alguns Ah, é? países. Oi, gente, desculpa. Nossa, minha régua tá com problema. Desculpa, perdão, gente, de verdade, que vergonha. Não, a gente começou a fazer um Tranquila, café Jéssica. literário aqui. Acontece. Ai, que bom, mil desculpas. Tudo bem se eu retomar a apresentação? Tudo bem, claro. Eu só esqueci de parar teu tempo aqui, agora me perdi, mas Não então. tem problema, eu anoto aqui, pode deixar. Eu vou passar rapidinho para tentar corrigir um pouquinho. Eu acho que você tinha uns 10 minutinhos Tudo ainda, ou bem. 9, por aí. Eu vou passar bom? rapidinho. Desculpa de novo, tá, gente? Imagina, Por favor. fica tranquila. Só um minutinho. Ainda bem que não foi na sua defesa e na sua qualificação. Nossa Senhora! Imagina só. A gente estava perguntando como é que você fala, e é Benjamin ou T? T.
chama de Benjamin, não, chama de T. É pior do que bolacha e biscoito, do que tangerina e mexerica. Eu demorei para aprender o que era um Benjamin, na verdade. A primeira vez eu nem entendi, não fez nem sentido para mim. Pessoal, tudo bem, deixa eu ver. Eu não sei se eu vou conseguir continuar de onde eu parei, né? Talvez eu retome um pouquinho e me repita. Mas é a partir dessa perspectiva, então, de que o caminhar é um ato de percepção e de criação, né? Porque a gente percebe a si, ao nosso entorno, as pessoas com quem a gente cruza, né? Os sujeitos com quem a gente interage pelas ruas, e cria a partir disso, né? Seja criar interpretações, subjetividades, também criação poética, criação artística, principalmente. E é o que o Sertov diz que, de fato, é isso que constrói uma cidade, é isso que organiza uma cidade, né? Porque apesar de ter uma representação estática, uma representação política, essa representação do mapa são os pedestres que praticam a cidade, que ocupam esses espaços, que dão vida ao espaço em que a gente realmente ocupa, né? A gente pode ter uma cidade desenhada no mapa, mas se não tiver a pulsação pedestre, a cidade não existe, né? A cidade não tem sentido, não tem significado para ninguém. E essa prática do pedestre também, ela vem num gesto de certa insubordinação, porque tem os caminhos, né? Você deve ir por aqui, você ultrapassa ou não, a partir daqui você não pode entrar, e o pedestre tem uma liberdade muito grande de fazer as próprias escolhas, né? De resolver, decidir, e contra a ordem disciplinadora, né? Pode transgredir várias ordens e pode dar o sentido pessoal a cada espaço e a cada caminho, que é algo que não tem como ser controlado por poderes disciplinadores. Mas também, né, o caminhar tem uma outra perspectiva de falta de lugar, né, que é também o que a Marília coloca em um dos poemas, que ela fala: depois de percorrer tantos caminhos, eu não encontrei o que eu buscava, eu nem sabia o que eu buscava, mas eu não encontrei. Que é justamente essa solidão, né, que o caminhar atravessa, né, seja uma solidão do campo, né, uma solidão geográfica, ou então uma solidão realmente interior, que é de mesmo que você está numa dimensão do espaço da cidade urbana, cheia, uma metrópole lotada, você ainda está ali rememorando e pensando nas suas questões, e você ainda pode se sentir solitário, ainda que esteja em uma cidade grande. E aí é essa perspectiva que vai para o segundo livro da Marília, que é o Engano Geográfico, né? Que a gente tem uma repetição de expressões, né? O engano geográfico estar aqui, porque ela está em várias cidades, em vários registros, né? As memórias de um eu poético que caminha por muitos lugares e tem essa dificuldade com a língua, com o ambiente, com se perder pela cidade, por ter um acento, né, diferente, que é questionado, né? As pessoas perguntam o que ela está fazendo ali, para onde ela vai, ela não se sente à vontade, ela não se sente confortável, e realmente essa questão da falta de lugar, do caminhar como presença de que quando você está caminhando num espaço, você está solitário com seus pensamentos, com a sua subjetividade, que você pode, né, atribuir sentido para aquilo, mas também você pode ter uma profundidade muito maior sobre os seus próprios pensamentos e sobre os seus próprios sentimentos naquele espaço. Mas, além dessas duas possibilidades, né, o caminhar tem aí uma genealogia histórica bastante grande, né, desde os peripatéticos de Aristóteles, do Rousseau, né, dos devaneios do caminhante solitário, que aí é uma questão que o caminhar para Rousseau ajudava ele a pensar nos seus preceitos filosóficos e teóricos sobre a sociedade, economia e filosofia. Outro role também, que aí vem... todo mundo conhece mais, eu acho, que o Walden, mas tem esse ensaio que é o Walking, que ele fala que é nesse momento de se afastar da cidade, de caminhar pela floresta, de ver a cidade distante, que ele consegue perceber a si mesmo e seus propósitos de vida. O dadaísmo também, e aí a relação muito próxima com a internacional situacionista, que tem a ver com o deambular pela cidade, com a deriva
psicogeográfica, né? Que é você atribuir a um espaço cotidiano, um espaço das ruas, um espaço ordinário, uma conotação muito mais artística e como um dispositivo que eleve ao extraordinário, algo que não é valorizado, né? As ruas, os espaços, eles têm aquele sentido prático do dia a dia, e esses movimentos, né, do século XX vêm para elevar o caminhar e a esses espaços cotidianos como um lugar e uma prática que expõem novas possibilidades, né? Eles atribuem novos sentidos a algo que era até então menosprezado ou deixando passar batido, né? E aí a gente vai para um teste de resistores, que é o terceiro livro da Marília também, que fala sobre esse pequeno detalhe que pode destacar a forma de ver as coisas, que pode perceber o mundo de outra forma, que é mudar de direção, de refazer conexões, que é também, né, uma perspectiva que dialoga justamente com essa vontade de utilizar o caminhar como prática artística não homogeneizante, e que vai dialogar também com o livro seguinte dela, que é Paris Não Tem Centro, que é quando ela utiliza do caminhar por Paris para propor uma nova experiência, apesar de Paris já ser uma cidade com uma tradição, né, essas vanguardas do século XX que eu citei há pouco também, já eram praticadas pelas ruas de Paris, mas ela oferece novamente outra perspectiva, né, ela constrói de fato o que ela propõe no livro anterior, que é de mudar a perspectiva, de ver as coisas de outra forma. Nesse caso, é a cidade de Paris, né? O trajeto até um café, que ela busca por uma obra de arte. Então, a gente esquece um pouquinho de todas as imagens que a gente tem sobre Paris para se concentrar nessa experiência que ela propõe. 4 minutinhos, tá, Jéssica? Sem problema. Já estou passando rapidinho aqui. E aí a gente tem aqui também, né, um pequeno dado sobre essa tradição literária de Paris, né, que é a cidade na Idade Média tinha uma outra configuração, no começo ali da modernidade foi empreendida uma reforma bastante grande que mudou o espaço central da cidade, né, todo o planejamento público. Baudelaire rebateu também um pouco dessa mudança, né? E aí, na leitura do Benjamin, que veio a consolidação dessa figura do Flaner lá, de Baudelaire, que já lia o Poe. Então, Paris, né, como cidade literária, como cidade de um caminhar, é marcada por uma série de vanguardas e questões importantes para a filosofia, para a história, também da literatura. E essa figura do Flaner, ela é reiterada aqui na pesquisa, principalmente pelo objetivo de caminhar pela rua e perceber coisas ordinárias, ter um olhar mais sensível para o seu entorno, né, que no meio da contemporaneidade, da efemeridade das coisas, desse presente apressado, tecnológico, você dedicar um olhar mais atencioso, algo que perceba o infraordinário, né, como ela mesma diz, que é você perceber o que está por trás desse barulho cotidiano, por trás dessa poeira das grandes cidades, o que a gente consegue encontrar de material poético, de algo subjetivo, de algo que nos toque para além dessa pressa cotidiana. E aí também vem para a figura da Flanese, da Virginia Woolf, por sair um pouquinho do eixo de Paris, né? A Virginia Woolf vai para Londres, a Marília Garcia traz isso para o Rio de Janeiro, especialmente em Parque das Ruínas, que é um lugar, né? Acho que a Cristina vai saber dizer com mais propriedade do que eu, que não conheço, mas que é um museu no Rio de Janeiro, e aí aqui ela fala sobre a UFRJ, fala sobre o Parque das Ruínas, sobre a Chácara do Céu, fala sobre vários lugares, fala sobre o bairro de Santa Teresa, principalmente sobre a experiência de você prestar atenção no seu cotidiano, caminhar pela cidade, prestar atenção nos lugares em que você vai, registrar com um olhar mais atento o que é infraordinário, né, o que é cotidiano, o que não é nada extraordinário, o que é do nosso banal, porque é a partir desses registros, desse olhar para o cotidiano,
essa forma poética de encarar a nossa realidade, nosso espaço, por onde a gente caminha, que em algum futuro é possível retornar para esses escritos, retornar para essas manifestações, para então perceber algo que na nossa época não é visto, né? Então, nesse momento, a gente se dedica a olhar com mais cuidado para o nosso entorno, e quem sabe, talvez, no futuro, seja possível retornar para esses objetos e para essas manifestações e perceber algo que para nós agora era ordinário, né? Mas no futuro pode não ser. E aí ela traz esses exemplos de obras que realizam esse procedimento, ela mesma tenta realizar isso pelas ruas do Rio de Janeiro, pelas ruas de Paris, e conversando também com o que o Drummond fala em um dos poemas, que diz que, por enquanto, o ver não recolhe, o ver recolhe, né? A paisagem vai ser, agora é um branco. Então, por enquanto, a gente está vendo, mas a gente só vai atribuir sentido a isso com o tempo, né? Com o tempo que a gente vai conseguir olhar para trás e perceber algo que nós não víamos. E, novamente, a figura aí do poeta caminhante que entra em cena, né? Porque é a partir desse gesto, dessa percepção, dessa sensibilidade, de olhar para o seu tempo e de registrar, de ter esse intuito, que no futuro alguém pode voltar para esse nosso presente e aí perceber coisas que na nossa época ainda não existiam. É isso. Obrigada, desculpa pela pressa, pela correria, pela interrupção. Espero que tenha dado para entender um tiquinho, assim, gente. Desculpa. Imagina, deu tudo certo aqui, palmas em libras. Muito interessante essa questão do caminhar, sentir-se sempre um estranho. A gente vê isso muito nos nossos estudos sobre deslocamentos forçados, né? Como realmente em todos os lugares as pessoas não se sentem, elas estão sempre estrangeiras, né? Muito bem. Boa, né, Léo? Eu preciso correr mais do que caminhar. Não, mas foi super tranquilo, sua voz é muito suave, então deu tudo certo. Temos aqui então um tempinho para fazermos aqui uns 15 minutinhos para fazer os debates, 20 minutos no máximo, então fica aberto aí para os colegas que quiserem perguntar um para o outro, diretamente no microfone ou no chat, fiquem à vontade. Se ninguém fizer pergunta, o mediador vai ter que fazer a primeira, mas acho que vocês têm sim, né? O Leonardo até colocou uma aqui que eu queria falar do infraordinário. Gostei dessa expressão, viu? Infraordinário. Quer falar algo, Léo? Léo, já tô ficando... Me falaram uma vez que os paulistas têm essa mania de reduzir os Mas eu apelidos tô acostumado, assim. A partir do momento que eu falo, me chamo Leonardo, as pessoas respondem, prazer, Léo. É bem comum. Não é um problema. É melhor do que quando me chamam de Leandro, que também é muito comum. Eu fiquei com esse questionamento em relação ao trabalho da Luísa mesmo. Eu estava matutando isso enquanto ela falava, mas ela acabou alcançando no final, né? O que me interessa na Marília, que também é um objeto da minha pesquisa, é justamente a questão do infraordinário. E como esse caminhar, né? Todos os trabalhos dela, sempre, mesmo quando eu vejo esses filme poemas que ela faz bastante também, né? Ela fala que ela caminha, daí ela vê uma árvore, daí a partir daquilo ela faz uma reflexão a respeito. Então, como isso é importante também no trabalho dela, essa observação do entorno, né? O caminhar, ele não é só o processo assim, de caminhar em si, mas sim de observar o cotidiano, de observar isso que, como você disse, que a gente não presta tanta atenção assim. Eu não sei se você pudesse falar um pouco sobre isso, principalmente nas outras obras dela, porque eu conheço bem o Paris Não Tem Centro, e o Parque das Ruínas, e o Câmera Lenta, mas, por exemplo, eu nunca li o Espaço Geográfico? Engano Geográfico. Engano Geográfico. Confundi já com espécie de espaço do Perrec, que já estava confundindo os livros. Então, eu ia falar mesmo desse do infraordinário, que é um conceito que ela utiliza, né, que vem do Perrec realmente, que é de... existe, né, os acontecimentos extraordinários do nosso dia a dia, que todo mundo para prestar atenção, né, que é tudo que é grandioso e que
há um interesse, uma atenção realmente coletiva, que é o que marca, mas ela faz esse esforço de prestar atenção no infraordinário, né, do que pode passar batido. E aí ela comenta, né, utiliza, a gente fala ela porque, né, é uma escritora, mas é lógico que a gente pensa sempre num sujeito poético, né, numa voz poética que não é relacionada com o sujeito empírico da autora, mas é sempre uma voz poética que presta atenção em detalhes mínimos, é tirar uma foto todo dia no mesmo horário, para ver se no registro daquelas imagens no futuro você percebe alguma coisa. No 20 poemas para o seu Walkman, é menos expressivo essa questão do caminhar, porque ela tem uma linguagem um pouco diferente, né, dessa forma mais prosaica, narrativa que ela vai assumindo. No 20 poemas para o seu Walkman é algo mais fragmentado, então a gente tem alguns registros de poemas que se constroem por esquecer um bilhete do metrô em casa, então você tem que voltar pelo caminho, caminhando, você tem que traçar novas rotas, e aí é nesse momento que os poemas se constroem. E muito pela ocorrência também de aspas, de travessões, de itálico, que são vozes cortando o poema o tempo todo, que é como se fosse esse poeta caminhante que vai recolhendo o que ele escuta, né? E em alguns poemas também ela faz realmente menção a isso de recortar vozes pela rua, anotar e desvendar depois o que significa, né? O 20 Poemas é o primeiro livro, ele é um livro um pouco mais diferente dos outros, mas prestando atenção assim por essa perspectiva, a gente encontra bastante recorrência. E o Engano Geográfico, ele narra uma viagem, né? Ele narra uma viagem de Paris até uma outra cidade, que é onde mora o Emmanuel Rocard, que é uma das referências importantes para ela. E nessa viagem, não é tanto pelo caminhar, porque o deslocamento é por trem, mas é quando ela retorna da viagem, que ela retorna a Paris, que aí tem essas ocorrências de estar em um local que ela não se sente à vontade, né? Um local de inquietude, que toda vez que ela sai pelas ruas ou que ela olha pela janela, ela não se sente em casa, as pessoas questionam o sotaque, as pessoas questionam, ela mesma se questiona de estar sempre perdida, de não se encontrar pelas ruas, e aí vem um sentimento mais de solidão mesmo, né? Do caminhar mediado por essa solidão. E aí vai se transmutando, assim, sabe? Cada livro a gente encontra recorrências um pouquinho diferentes, mas em parte por eu ter caído minha chamada e também por esse recorte que a gente faz para caber na apresentação, assim, não dá para trabalhar muito, né? Mas o trabalho eu tento exemplificar com mais detalhes, assim, né? No trabalho completo. Acho que eu falei demais já, desculpa, Leonardo. E colegas também. Essa resposta deles. Eu tenho um pedido para Ariadne. Ariadne, por favor, você poderia falar um pouquinho mais sobre o dissenso nos coletivos cartoneiros estudados? Poderia. E depois eu tenho uma pergunta para a professora Flávia, que eu não posso perder a oportunidade, porque ela é uma das referências do meu trabalho. Sabia que vocês iam trocar figurinha, sabia, tinha certeza. Bom, essa categoria do dissenso, né, não é uma categoria no sentido de um confronto violento, né? É uma categoria proposta pelo Nancy na ideia da comunidade inoperante, em que ele vai pensar aqui na questão da diferença, né? Vai vir também de uma discussão do Derrida, né, da importância da diferença, da gente não esperar essa harmonia idílica, romântica, né, do que seria uma comunidade, em que todos pensam igual, né, mas exatamente prezar pela diferença. E isso eu acho que está bastante no cerne, né, de um pouco da proposta cartoneira, quando ela pensa, se a gente parar para pensar que cada cartoneira vai ter um estilo muito peculiar, né? Então, por exemplo, a Ganesha Cartoneira, entrevistando o professor Ari, ele, por exemplo, faz a escolha por um tipo de papelão, porque ele gosta dessa capa bem dura, então tem que ser um tipo de papelão, ele passa um tipo de verniz para ficar ainda mais duro,
Enquanto, por exemplo, o livro, né, da Catapoesia é um outro tipo de capa, e aí entra a singularidade, né, de cada sujeito que vai pintar, então a capa toda singular, mas eu acho que o dissenso, principalmente nessa questão que eu quis trazer, foi pensando os coletivos que estão fazendo uma autorreflexão, né, sobre a própria prática, né, e às vezes colocando, então, esse discurso para rodar. Publicamos até, às vezes, livros, né, sobre o que é cartonear, como é, porque eu acho que muitas vezes tem uma certa idealização, como qualquer movimento social, né? Então é tudo muito unido, é tudo muito junto. E aí, o que eu acho que, por exemplo, principalmente o Vento Norte Cartoneiro, nesse livro Retalhos em Trazer, é exatamente isso, que a potência da cartoneira também está no dissenso, de ser diferente, não só nas capinhas de papelão, mas de ser diferente nas ideias dos coletivos, né? Em, por exemplo, ter coletivos que aceitam alguns tipos de financiamento, né? Se inscrevem em alguns editais, outros coletivos que negam qualquer tipo de financiamento, né? Coletivos que estão dentro de algumas instituições e outros não, né? E que aí eu acho que fica difícil até definir, né? E é isso que está colocado, por exemplo, no livro Retalhos, o que é ser cartoneiro, né? Como definir toda essa potência e que talvez não tenha uma definição, porque assim como a noção de comunidade é um processo sempre em construção, né? Sempre muito em movimento e que estaria aí num processo que seria não numa justificativa ruim do termo dissenso, mas uma coisa positiva, né? Do dissenso como algo forte aí da democracia, né? Da questão democrática, da diferença, né? Então, acho que eu quis trazer um pouco essa ideia na minha fala, assim, bastante um pouco baseada na ideia do Nancy, da comunidade inoperante, e também da diferença do próprio Derrida, né, quando ele vai falar mais da instituição, essa instituição chamada literatura, em que, por exemplo, ele coloca em questionamento essa ideia de que a literatura humaniza por si só, né? E aí ele vai mostrando o quanto ela é uma instituição, um campo literário em disputa, como vai falar a Regina também Del Castanho, em que você tem várias forças, né? Então, esperar todo esse poder da literatura comunizadora também é um pouco complicado. Então, Derrida dá um passo atrás e começa a discutir como ela pode ser também usada de outras maneiras, né? Como cerceadora. Por exemplo, Marcos Natali, que é um professor aqui também da USP, vai colocar isso quando a gente discute toda a questão do Monteiro Lobato, né? Então, os espaços ali que aí a gente vai ter questões para repensar o que é literatura. Então, essa noção da comunidade de senso, né, não como uma forma harmônica, me parece que está presente ali nos movimentos de muitos editoriais cartoneiros, né? Então, essa luta por uma comunidade, mas também falando, essa comunidade ela tem dissenso, e é por isso que a gente pode pensar, de fato, algumas questões democráticas, né, a partir do dissenso. Não sei se eu me expliquei. Sim, obrigada, Ariadne. Não sei, parece que, pelo que eu entendi, o dissenso se refere à singularidade, à possibilidade de uma singularidade. É isso que você trabalha, Ariadne? De marcar diferente, de marcar algumas diferenças, isso. Obrigada. Posso fazer? Já emenda a sua pergunta, sim, por favor. Eu só queria que a professora falasse um pouquinho mais, né? Porque acho que a Yerba Mala ela é bastante lembrada, né, dentro do movimento cartoneiro, sobre a questão muito da brincadeira, né, com as línguas, né, do portunhol, né, desse trânsito também. E aí, entre outras, né, cartoneiras que vão fazer também esse processo. Mas eu fiquei muito interessada de ouvir essa questão dessas brincadeiras linguísticas relacionadas com o gozo feminino de Lacan, né? Lacan que é essa leitura bastante potente, né, e difícil de adentrar também em alguns momentos. Então, gostaria de ouvir mais, assim, que a professora pudesse desenvolver um pouquinho mais a ideia, assim. Ariadne, é a cartoneira... Será que você está confundindo Yerba Mala com a Gigi Jambo, do Douglas Diegues? Eu pensei nas duas, na verdade. Eu pensei que a Yerba Mala também, pelo menos na minha referência, ela tem uma questão também da brincadeira linguística, né? Não precisa necessariamente ser o portunhol, mas até você falou desses atravessamentos, né? E aí você falou, ficou muito na minha cabeça essa questão dessa brincadeira linguística ser algo do feminino, né? Não sei, Claro. Está relacionada. Mas aí, como entra Lacan e a questão do que é o gozo feminino, porque às vezes, para a psicanálise, a gente tem uma ideia de gozo como algo ruim, né? O gozo tem o desejo, tem o gozo, né?
o desejo seria algo, não sei, totalmente psicanálise de bar, né? O desejo seria algo talvez um pouco mais construído, o gozo ainda uma coisa meio sem forma, não sei. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Como que seria isso, essa brincadeira linguística relacionada com o gozo feminino, assim. Claro, na verdade, o gozo aqui eu estou entendendo como matriz de produção do conhecimento, né? São duas. Então, o feminino estaria afastado aí de uma produção linguística, na verdade, né? E o masculino, daí o terreno da literatura seria um terreno masculino, né? Para psicanálise, porque é arte com palavras, na verdade. Falando agora sobre Yerba Mala, como. Deixa eu pensar. Bom, Yerba Mala, em toda a extensão do seu manifesto, de acordo com aquela classificação do Diego Moura, Yerba Mala está na primeira geração das cartoneiras, é uma das primeiras cartoneiras, e essas primeiras cartoneiras, elas lançaram um manifesto em 2009 por convite de uma universidade estadunidense. E esse manifesto escrito, na verdade, é uma ode ao gozo feminino, porque existe, ele é todo... Eles vão dizer por que se chamam Yerba Mala, mas para dizer que por que se chamam, eles dizem, a gente poderia se chamar qualquer outra coisa, na verdade, vão citando quais são as outras qualquer coisa, mas a gente se chama Yerba Mala, e no final existe aí a referência também ao ditado Yerba Mala nunca muere, né? Tem algo aí, e como eu posso... Eu vou pedir, acho, para a Ariadne refazer a pergunta dela para ver se eu respondo mais certeiramente a minha pergunta. Que, na verdade, eu acho que eu não fiz uma pergunta, né? Eu só queria ouvir mais, assim, um pouco você falar desse conceito, né, lacaniano, que é difícil, que é o gozo feminino, e como que ele está, né, de fato, nessas brincadeiras linguísticas, que aí eu citei o portunhol, né, mas estaria mais relacionado com a de Jambo, mas como assim ele de fato transpassa, né, todo esse discurso que está aí nos atravessamentos que você mostrou nos textos da Yerba Mala e também em outras cartoneiras, de um modo mais geral, assim, né? Essa relação gozo linguístico e gozo feminino e brincadeiras linguísticas, né? Eu acho que eu entendi melhor. Ariadne, porque essa pergunta tem a ver com a pergunta que eu te fiz, na verdade, né? Bom, pensando aí no gozo feminino, então a gente teria uma matriz de produção do conhecimento que não se oporia a uma outra matriz, a um outro modo de produção do conhecimento. Ele não se opõe justamente porque ele entra em uma vertente lúdica, muito mais do que bélica, né? E no caso do livro que eu fiz a leitura aqui junto com vocês, a Alma La Vengadora, ela não entra no ringue. Eu acho que isso tem algo de metafórico do funcionamento das cartoneiras de um modo geral, que é... Claro, eu acho que elas apostam na singularidade, mas existe aí uma fuga da discordância, assim, elas não acabam, não existe uma oposição frontal aos outros coletivos, Ariadne. Falo isso pela vivência que eu tive pelos coletivos que eu passei, sobretudo na época do doutorado. Sobre as brincadeiras, eu acho que existe muita aposta no entrecruzamento de gênero nos diferentes coletivos. E, claro, existem coletivos mais bélicos que os outros, mas no caso do Yerba Mala Cartoneira, o que a gente vê é uma aposta radical no poder lúdico da palavra, euforizando esse poder lúdico em detrimento do poder bélico. E fico pensando que isso tem muito a ver com fazer cartoneiro, né? Porque o que é fazer livros com capa de papelão se não ficar brincando ali, né? Tem algo de... Não é uma proposta... Não, acho que a gente não pode levar isso a sério no melhor sentido da palavra, né? No melhor sentido da expressão. É algo para se levar na brincadeira, como se a brincadeira fosse o ápice do que o ser humano pode fazer sobre a face da Terra, né? Brincar. Acho que eles também, pensando aí no gozo suplementar, eles se apresentam aí como uma manifestação de contracultura. Nesse sentido, eles questionam com sua prática muitas as práticas existentes, mas elas acabam não propondo nada, né? No lugar das práticas existentes, eles estão brincando. Essa leitura que eu faço, Ariadne,
existe, e, claro, aí existe daí a renúncia a ter ISBN, por exemplo, de muitos coletivos, né, a trabalhar aí com copyleft. Existe aí uma escolha pela marginalidade que acaba não entrando no confronto. Bom, pessoal, estamos aqui quase, já falta só um minutinho, né, para das 16 horas. Só queria perguntar para a Cristina se ela conseguiu abrir os enlaces. Conseguiu? Então, eu acho, posso estar falando uma barbaridade que tem relação, mas A estética é parecida, mas acho que fanzine é mais uma proposta editorial, sabe? De revista, talvez. sim, ela era Mas uma forma de você publicar um jornalismo sem grana, na verdade, sem dinheiro, sem plata, né? Então, me lembrou mais a estética mesmo, não a temática, sim, a estética né? é super parecida. Acho que a juventude talvez esteja. Então, é que ele foi muito comum na minha geração, eu sou bem mais velho que Quando vocês fosse. todos, né? Então, quando eu era garoto e existia o Xerox, a gente fazia os fanzines com Xerox, a gente recortava as Não coisas. existia o Xerox ainda existe, Alexandre. Que hoje as pessoas fazem mais blogs e videoblogs e twitters e canais do YouTube, mas se a gente queria se expressar, a gente fazia um fanzine no Xerox. Os mais ousados iam para a porta dos espaços literários ou dos cinemas mais alternativos para vender o fanzine. Vendia o fanzine, sei lá, por 50 centavos para poder arrecadar mais dinheiro, para poder fazer mais fanzine. Era assim também que os jovens poetas vendiam suas poesias, né? E lógico, com a digitalização, os fanzines perderam muito, mas pelo que eu estava vendo na pesquisa que eu fiz para mandar para a Cristina os links, parece que eles voltaram agora com uma outra proposta, mas aí é uma pesquisa para o seu pós-doc, Cris. Sim. Tá bom? Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Diga, Luísa. Jéssica. Na verdade, não é uma pergunta, nada, não. É só um comentário que eu não queria deixar de fazer. Que eu gostei muito das apresentações das meninas também, das falas, né, Alexandre e Leonardo, das falas de vocês também. E que todas elas eu ia assistindo e ia pensando muita coisa, assim, por exemplo, o trabalho da Ariadne sobre as cartoneiras, que é muito legal, assim, mas quando você estuda um autor que tem publicação cartoneira é muito difícil, né? Tem colegas, assim, que estão penando atrás de edições, assim, que não se encontram em lugar nenhum, então tem esse outro lado, né? Eu acho que faz parte também dessa subversão do cartoneiro, de que é difícil de encontrar porque ele não quer estar em certos espaços, né? Ele tem um discurso, assim, muito legal. Meu conhecimento sobre isso é muito pequeno, eu só compartilho, assim, de colegas pesquisadores que sofrem muito atrás de algumas edições, e é muito bacana, assim, é muito, muito legal a sua pesquisa, porque eu fui aprender esses dias, assim, o que era uma edição cartoneira, então acho que tem muito ainda que falar sobre e divulgar. E a Cristina também, sobre essa ideia das colagens, eu acho incrível, de obras que se constroem juntas, que você não consegue ler separado, né? Você não consegue ler só o poema ou só a colagem, precisa estar em conversa também. Na Marília, a gente tem possibilidades de leitura, porque ela faz muita referência extratextual, a ecfras, até que a Flávia mencionou, que é um diálogo com artes visuais, artes com cinema, com outros textos, e é muito bom, assim, ver que a gente consegue estabelecer diálogos com artistas completamente diferentes, com pontos de pesquisa totalmente diferentes, mas a gente se encontra mesmo, né? Essa coisa do tema dos mundos compartilhados, né? Que são aspectos totalmente diferentes, mas a gente sempre consegue relacionar alguma coisa. E a Flávia também, parabéns pela pesquisa, eu achei incrível que você parte de um livro pequeno, de um recorte e tal, para explicar todo a filosofia cartoneira, a sua filosofia de pesquisa também, as suas justificativas, e aprendi muito com vocês, meninas, foi muito, muito bacana estar aqui. Muito bom. Então, palmas e libras para todas e todo. Nos vemos amanhã, então, às 8 da matina, às 7 horas, lá em Tangará,
para Flávia. A Flávia já vai trazer bolinhos de chuva e café para a gente fazer. Ela vai conduzir os debates amanhã, tá, pessoal? Eu estaria apresentando, mas estaremos aqui, então. Esta amanhã para todas e todos. Pessoal, Mais algum recado, Ariadne, da eu só coloquei o link, né? Então agora tá tendo um café virtual, acho que ainda dá tempo de participar um pouquinho. E aí, às 4h30, começa uma sessão, né, que vai ser transmitida pelo YouTube, tá bom? É só os avisos finais, então vou parar a gravação. Com iepas ou sem iepas? Não entendi. Com pãozinho de queijo ou sem pãozinho de queijo? Sem pãozinho de queijo, né? O café. Eu acho que, como é virtual, sem pãozinho de queijo. Então tá bom. Então nos vemos por aí, tá, pessoal? Os demais. Pessoal,